Cá estamos no clímax do volume 12 da Light Novel The High School DxD. Na parte passada, a gente viu o retorno do Issei da fenda dimensional, após ganhar o seu novo corpo graças ao Grande Vermelho e aos poderes da Office. Eu também detalhei como foi o reencontro do protagonista com o seu harém, já que todos achavam que ele havia morrido durante a batalha contra o Shalba Beelzebub. Mas não, ele tá bem vivo e ainda quer apertar muitos opais, é exatamente isso. E caso você não tenha visto as partes anteriores desta série sobre o universo de DxD, a playlist com os vídeos em ordem estará na descrição. Assim você terá um contexto melhor sobre tudo neste vídeo de hoje. Além disso, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, tem a área dos membros. Mas é isso, chega de enrolação e vamos para a última parte do volume 12. Após o protagonista reafirmar que buscará a felicidade com seus companheiros e principalmente com a Rias, além de recuperar suas Evil Pieces, o Issei se sentiu revigorado e pronto para enfrentar qualquer batalha. Com isso, nesse momento temos o surgimento do Pluto, um ceifeiro de nível supremo. Basicamente ele apareceu por ordens do deus Hades, com a missão de capturar a Office, que estava ao lado do Issei. E mesmo com seus poderes reduzidos, a Office ainda era um alvo de grande interesse para o deus Hades, que vale ser lembrado, o Cao Cao já havia roubado uma parte dos poderes do Dragão do Infinito, lá no volume 11, que foi entregue a Chaos Brigade e não ao Hades. Por isso ele enviou o Pluto para extrair o que restava do poder dela, ou capturar nesse caso. Fora que também é bom mencionar que o Cao Cao já estava presente no local, ele literalmente esperou o Issei recuperar suas Evil Pieces antes de confrontar ele, querendo realmente uma luta justa. E é como eu já falei nesta série, o Cao Cao pode ser retratado como vilão desses volumes entre o 9 e o 12, mas isso se deve ao fato da má influência que ele teve na busca pelo poder, e a própria arrogância dele. E é algo que será melhor tratado em volumes mais à frente, ele terá uma melhora no lado vilanesco dele. No fim ele também é só mais um viciado em batalhas, é isso que o Cao Cao é. Mas beleza, antes que o Issei pudesse reagir com a chegada do Pluto, quem também entrou em cena nesse momento foi o Vale, assim assumindo a responsabilidade de enfrentar o ceifeiro. Em resumo, o Vale estava cheio de frustração pelo que aconteceu na Dimensão Artificial, que foi no volume 11, onde ele foi afetado pela maldição de Samael, mas não em um estado tão grave como foi com o Issei, né? Não tão grave assim de perder o corpo, mas ele foi afetado pela maldição e precisou ser tratado. E por causa disso, com o Vale sabendo que tinha um dedo do deus Hades nesses acontecimentos, o Dragão Branco decidiu descontar sua raiva no Pluto. E ainda por cima com o Vale ativando sua nova forma de combate, que era o Empire Juggernaut Overdriver, basicamente uma evolução do Juggernaut Driver, que é a mesma forma que a gente pode ver o Issei usando na terceira temporada do anime, é uma evolução daquela forma. Pra vocês terem uma ideia, a transformação dele foi tão devastadora que o poder destruiu tudo ao redor. Isso se tornou apenas uma luta unilateral, onde o Vale usou o Compression Divide para literalmente diminuir o Pluto, diminuir o corpo dele, até não restar resquício do ceifeiro. Mas o que importa pra gente é o clímax desse volume 12, onde o Cao Cao questiona a verdadeira natureza do Issei, dizendo que ele não era mais apenas um dragão celestial, que nem se encaixava mais nas categorias normais de poder. E o Issei, com seu humor habitual, respondeu com uma piada, perguntando se o Pai Dragon não ficaria melhor para descrever ele atualmente. Eu não sei que tipo de categoria seria o Pai Dragon em específico, mas é isso. A luta entre o Issei e o Cao Cao começou com o protagonista lançando alguns ataques de energia de sua armadura, enquanto o Cao Cao usava suas esferas místicas para redirecionar os ataques. Nessa luta, o Issei estava usando seu poder na forma de verdadeira rainha, que é a forma completa do Cardinal Crimson Full Driver, graças à promoção à peça rainha, obviamente. E enquanto o protagonista atacava com suas técnicas como o Star Sonic Buster e o Solid Impact Buster, o Cao Cao se defendia usando os orbes mágicos e o teletransporte. E ainda por cima ele utilizava seus próprios aliados como escudo, mostrando quão estrategista e cruel era o Cao Cao nessa época. No entanto, o diferencial mais ameaçador do Cao Cao era o seu olho direito, que possuía o poder da Medusa. Basicamente, qualquer coisa que ele olhasse se transformava em pedra, até mesmo a armadura do Issei sofreu com isso.
Por outro lado, tinha algo que o Cao Cao não podia superar, e eu estou falando obviamente do poder do Zopai. Ele não tem isso, só o Issei que tem esse incrível poder. A Rias usou o raio Opai para enviar energia e restaurar a aura do protagonista durante a batalha. Literalmente saiu um raio dos peitos dela. Pra restaurar a energia dele. Vai se foder, cara. Isso é High School DxD com toda certeza. Isso é a essência de High School DxD. E quando o Issei tentou atacar com um sopro de fogo dracônico, ele foi completamente anulado pelo Cao Cao, que contra-atacou com uma onda de luz usando a verdadeira lança sagrada, que é a True Longinus, com o impacto destruindo diversos prédios ao redor, provando que esse cara não era um oponente qualquer. E após receber esse ataque direto, o Issei se lembrou de uma bala que ele havia trazido da fenda dimensional, uma munição feita com o sangue de Samael, que é o veneno absoluto. Com isso ele carregou a bala dentro da própria boneca da Sweet Princess, mais especificamente no peito dela. Pra quem não tá ligado, o Issei havia caído em uma loja que tinha bonecas que são inspiradas na aparência da Rias, que é literalmente a heroína. Então ele pegou a munição e enfiou no peito da boneca pra disparar no Cao Cao, literalmente usando um brinquedo como arma. E assim ele reuniu suas últimas forças para disparar contra o Cao Cao, que interceptou o ataque com sua lança, mas o conteúdo da bala explodiu em líquido, respingando no olho direito dele. E mesmo estando ferido e perdendo o controle por causa do sangue de Samael, o Cao Cao tentou ativar a habilidade final de sua lança, chamada de Ideia da Verdade. Pelo que foi descrito na novel, essa técnica dependia da vontade do Deus da Bíblia, e ao ser ativada atendia à ambição do seu portador. No entanto, ao tentar disparar esse poder, nada realmente aconteceu. E nesse momento, Vale apareceu e confirmou que a lança havia escolhido a vontade do Issei, e não as ambições egoístas do Cao Cao. E antes que pudessem finalizar de vez o Cao Cao, ou ao menos prendê-lo, o Georg surgiu com sua Longinus Dimension Lost e levou todos os membros da facção dos heróis junto com ele, assim conseguindo fugir do local. Por fim, com tudo mais calmo após essa batalha, o Issei sente seus companheiros se aproximando. E nisso o capítulo finaliza com o Issei olhando para Office, sorrindo ao perceber que no fundo ela não era a chefe dos terroristas como diziam, mas sim apenas um dragão poderoso e solitário em busca de pertencimento. Nesse final do volume também podemos ver o Cao Cao se encontrando com o deus Indra, onde esse deus acaba mandando os membros da facção dos heróis para o Reino dos Mortos, que é a área controlada pelo deus Hades. Mas essa ida ao Reino dos Mortos vai acabar ajudando um pouco o Cao Cao a repensar sobre tudo o que aconteceu até agora, principalmente sobre sua atitude em relação à lança sagrada. E para realmente finalizar esse volume 12, é mostrado que o Azazel perdeu seu cargo de líder da Grigori, após acolher a Office. Porque realmente é um pouco estranho, né? Ele acolheu a ex-líder dos terroristas da Chaos Brigade, então é realmente entendível ele perder esse cargo. E além disso, o Azazel anunciou como foi os resultados do teste a demônio de classe média, com o Kiba, a Akeno e o Issei aprovados, assim se tornando demônios de classe média. Mas beleza, o volume 12 foi isso, foi basicamente isso. O volume 13 são histórias extras, eu pretendo fazer um vídeo sobre ele futuramente, quando a gente terminar o resumo da história principal. Então tecnicamente eu deveria ir para o volume 14, mas como eu já fiz um resumo desse volume anteriormente, que é um vídeo bem datado e com poucas informações, então eu vou deixar vocês decidirem uma enquete, se é para fazer esse resumo mais detalhado do volume 14 ou vamos logo para o Shin DxD. E claro, mesmo se a gente for para o Shin DxD agora, futuramente eu ainda vou corrigir esse volume 14 e adicionar mais informações, então é bom eu deixar avisado isso. A enquete vai estar na área da comunidade e sua opinião será importante obviamente. No mais, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!